Vai falar um pouquinho da experiência que a gente teve lá, que a gente está tendo, na verdade, lá em Alagoas, mais especificamente Arapiraca, que é onde eu trabalho, na universidade, no campus, né, do interior, fruto desse processo de interiorização das federais. É um campus que está desde 2006. E quando eu volto do doutorado, a gente começa a tentar desenvolver, né, essa parceria com os sindicatos, com o curso Intersindical de Saúde do Trabalhador. Ali o símbolo da UFAL e do meu curso. E aí o primeiro passo é contar um pouquinho da história de como surgiu o curso Intersindical de Saúde do Trabalhador. Tá? A primeira coisa que tem que ser destacada é que essa experiência, na verdade, é inspirada no que eu conheci lá no Rio quando fui co-orientando do FADEL. Né? Existe já o curso Intersindical do FADEL, lá do Fórum Saúde, Trabalho e Direito, ligado ao Departamento de Direitos Humanos e Saúde, né, da Fiocruz. E, na ocasião do meu doutorado, que não aconteceu na Fiocruz, aconteceu na UERJ, sob a orientação da professora Ana Inês. E aí a história é curiosa, porque quando eu chego no Rio, a Ana Inês está afastada, ia passar uns 2 meses fora, e aí ela me deixou nas mãos desse grande camarada aqui, que se tornou meu amigo. E de lá para cá, a gente veio desenvolvendo aí alguns diálogos interessantes que se coadunaram na minha tese de doutorado, intitulada Saúde dos Trabalhadores, Análise Ontológica da Questão e do Campo, que foi defendida em 2016. E tem tudo a ver com a origem também, com esse meu interesse em desenvolver essa experiência inspirada na que já acontecia no Rio, lá em Arapiraca. Na nossa tese, a gente tenta fazer uma reflexão teórica e conceitual sobre o campo da saúde do trabalhador. Mas, para chegar nessa reflexão, a gente perpassa pelo conjunto de teóricos da medicina social latino-americana, do modelo operário italiano, para formular o que a gente tem chamado na tese de questão da saúde dos trabalhadores. Mas diz respeito ao processo saúde e doença da classe trabalhadora, mas também às respostas sociais que ele suscita. Entendendo que esses trabalhadores adoecem devido à forma de trabalho específica que se desenvolve no capitalismo, portanto, não se trata de um fenômeno meramente biológico, mas um fenômeno que é socialmente determinado. Isso não quer dizer que ele deixa de ser biológico. Até aproveito para fazer um parêntese, porque a discussão que o próprio professor Lacaze chamou a atenção sobre a determinação social da saúde, é uma discussão que é muito cara, nossa área de saúde coletiva e saúde do trabalhador, que precisa ser resgatada, por vezes desemboca num outro polo extremo, que é a gente problematizar o processo de saúde-doença como sendo um processo social, acaba ignorando a sua faceta biológica. E não se trata disso, né? Se trata de um processo heterogêneo, composto aí por múltiplos momentos, mas que não é nem só biológico e nem só social. Essas duas facetas são indissociáveis. Mas, na verdade, o paradigma que predomina ainda é o paradigma biomédico. E aí a gente resgata essa concepção de processo saúde e doença, nesse caso relacionado ao trabalho, mas todas as respostas que esse processo, enquanto questão, suscita. Essas respostas são variadas, são respostas que são dadas por várias classes sociais, e aqui a gente vai ficar com as duas classes sociais fundamentais do capitalismo, que são classes antagônicas, a burguesia e os trabalhadores. A própria burguesia começa a dar respostas a essa questão. O processo de saúde e doença da classe trabalhadora, ao se tornar uma questão, um problema a ser resolvido, suscita respostas. Por exemplo, por parte da burguesia, essa resposta vai ser muito bem representada na medicina do trabalho, que, como a gente sabe, surge pela demanda de resolver o problema da baixa produtividade, com o adoecimento dos operários ingleses lá no século XIX, estava resultando. O próprio Estado, não como instituição neutra, uma instituição que intervém nesse conflito capital-trabalho a serviço da burguesia, também vai dar suas respostas. No que diz respeito à classe trabalhadora, a resposta histórica mais emblemática vem com o surgimento do campo da saúde do trabalhador, que se coloca enquanto crítico à medicina do trabalho e à saúde ocupacional.
Isso não significa dizer que ele rasgue e joga no lixo as contribuições que esses campos tenham colocado historicamente. Mas aponta ali uma diferença ideológica, que é clara. A saúde do trabalhador tem lado, como o Fadel já colocou aqui. E é um lado do qual a saúde ocupacional e a medicina do trabalho, por sua origem, por seus aspectos ideológicos, pelo seu instrumental teórico-metodológico, não está, eles estão em outro lado. Não é só uma questão semântica, não se trata só de diferença de nomes. Medicina do trabalho, saúde ocupacional e saúde do trabalhador. Se trata de diferenças históricas, de origem, de posicionamentos ideológicos e também, inclusive, de concepção científica. O campo da saúde do trabalhador, portanto, vejam só, é uma resposta que a questão demanda. Não é o campo da saúde do trabalhador que inventa a questão. A questão da saúde dos trabalhadores, esse conjunto de processos de saúde e doença do trabalho, as respostas sociais que existem, ele está posto objetivamente na realidade, independente do grau de consciência que nós, sujeitos envolvidos com ele, tenhamos dessa existência. Isso é um princípio materialista histórico do pensamento Marx. Os processos sociais existem objetivamente, são produzidos pelos sujeitos, mas não necessariamente os sujeitos têm a consciência plena daquele processo que eles estão ali envolvidos. E, portanto, a questão está lá posta na realidade. O campo da saúde do trabalhador surge a partir dela, mas ao surgir, passa a compô-la. É modificado e modifica a questão, passa a compô-la. Mas veja só, essa proposta, como vocês já sabem, tem o seu protótipo iniciado ali no movimento operário italiano, nas décadas de 1960, 1970, vai ser aprimorado na América Latina. No Brasil, encontra um contexto propício ao seu desenvolvimento ali, no bojo da luta pela reforma sanitária. Trilha um caminho, que a gente costuma chamar de o caminho da construção do campo da saúde do trabalhador, e para isso, para se fazer campo, ele adentra arenas, espaços institucionais que fazem parte dessa sociedade, que joga o jogo que essa sociedade propõe. Claro que é um jogo com conflitos, tensões e contradições. Mas para se fazer campo, essa proposta originária das respostas da classe trabalhadora à questão, que coloca uma intenção de ruptura, certo, com esse jogo, começa a adentrar o espaço da ciência burguesa e do Estado burguês, para se legitimar enquanto campo científico e político institucional. Ao fazer isso, assume os parâmetros e os limites dessa ciência e desse espaço político institucional, prioritariamente o Estado. Veja só, quando eu faço essa discussão na minha tese, eu vou dialogar com alguns filósofos, como Pierre Bourdieu, Thomas Kuhn, e arremato esse debate com George Lukács. Eu não vou entrar muito na discussão do Estado agora, mas na discussão da ciência, por exemplo, o Lukács vai dizer que quanto mais a gente se aproxima do particular, a gente perde a noção do universal. A divisão científica burguesa, que outros vão chamar de ciência normal, ciência oficial, etc., eu prefiro chamar de ciência burguesa, ela propõe a divisão científica do conhecimento científico em nichos herméticos, fechados, em campos, áreas, onde cada um precisa ter o seu paradigma e, portanto, definir o seu objeto. Veja que, do ponto de vista do discurso, o que é que isso significa? O seu objeto, o meu objeto, é uma propriedade, passa a ser um paradigma e um objeto próprio daquele campo, como se aquele campo tivesse inventado aquilo, portanto, tivesse direito de posse sobre aquilo. Do ponto de vista ontológico, isso é uma grande inversão gnosiológica, do ponto de vista de produção do conhecimento, do que é a relação entre sujeito e objeto. E aí a gente remete àquela velha máxima do Marx em diálogo crítico com o idealismo hegeliano, onde o idealismo hegeliano parte do pressuposto que as ideias fundam o mundo material. E o materialismo histórico e também dialético do Marx diz ao contrário, não são as ideias que fundam o mundo, que fundam a consciência, ou que fundam o mundo. É o contrário. É o mundo objetivo, é a realidade concreta que determinam a consciência, que determinam o sujeito. Esse princípio comparece, na minha análise, ao a gente colocar a questão da saúde dos trabalhadores
como um processo objetivamente existente, independente da existência do campo da saúde do trabalhador. Agora, vamos lá. O nosso campo, quando surge, ele consegue descortinar facetas da questão que antes estavam ocultadas pela medicina do trabalho e pela saúde ocupacional. Mas, para se fazer campo, adentra na arena, em arenas institucionais dessa sociedade e, portanto, assume esses limites. Se faz, por exemplo, um nicho, um campo com limites. Ele precisa estar bem delimitado. A minha área é essa, delimitada pelo meu paradigma e pelo meu objeto de trabalho. Meu objeto de estudo, de investigação e de intervenção. E quando eu vi o tema dessa terceira oficina, né, a saúde do trabalhador para além do umbigo, para além da ciência, me lembrei muito dessa discussão. Porque saúde do trabalhador para além do umbigo e para além da ciência representa justamente a gente ultrapassar os limites desse campo. E aí, resgatando o que o Fadel disse de manhã, isso não significa dizer jogar o umbigo fora. Não significa dizer desprezar, rasgar, jogar no lixo o campo da saúde do trabalhador. Mas é entender que ele faz parte do sociometabolismo do capital. Ele é um campo científico que pressupõe, portanto, um tipo de divisão científica. A priori, essa divisão científica está dada. E essa divisão científica é a divisão científica determinada por esta sociedade. Contraditória, desigual, problemática. Então, o campo ele faz parte dessa divisão científica. Porém, ele coloca ali uma intenção de ruptura. Eu gosto sempre de fazer analogia com o serviço social, que é uma área que também me é muito cara, porque eu fiz toda a minha pós-graduação no serviço social. O Zé Paulo Neto é um autor, um teórico desse campo, onde ele vai mostrar que na história do serviço social existiram, principalmente ali na segunda metade do século XX, 3 perspectivas de mudança do serviço social. A modernização conservadora, a atualização do conservadorismo, ele coloca uma terceira, que é a intenção de ruptura. É quando alguns assistentes sociais começam a se colocar numa tentativa de romper com aquela perspectiva do serviço social a serviço da burguesia e se posicionam com um projeto ético-político a favor da classe trabalhadora. A saúde do trabalhador, mais ou menos, tem diferenças, tá? Não dá para a gente abordá-las aqui, mas tem algumas semelhanças com esse processo. A saúde do trabalhador se colocaria como uma intenção de ruptura nesse processo, onde a medicina do trabalho e a saúde ocupacional já vinham clara e escancaradamente desenvolvendo um tipo de intervenção a serviço da burguesia. Com isso, veja só, uma intenção de ruptura, o Zé Paulo vai dizer, olha, o caminho está construído, falta agora a gente fazer a viagem. Então a gente está ainda no plano de intenção, é por isso que eu acho que a gente ainda não está para além da ciência. A saúde do trabalhador ainda não está para além da ciência. Apesar dela propor um caminho, propor uma intenção de ruptura, mas ainda estamos longe de superar a ciência hegemônica. A gente tem experiências pontuais, a gente tem grupos que tentam desenvolver esse intercâmbio orgânico com os trabalhadores, desenvolvendo o protagonismo desse sujeito, o sujeito do nosso campo é o trabalhador, mas o que predomina ainda é um processo de hierarquização, onde os técnicos, nós, professores, profissionais, que detemos, entre aspas, o conhecimento técnico-científico, colonizamos os trabalhadores. O que ainda predomina, pelo menos até onde eu consegui entender, é essa perspectiva. Então, é uma intenção de ruptura, onde a gente construiu um caminho, falta fazer a viagem. Nessa discussão, lá no último capítulo, a gente percebe que, portanto, para fazer essa viagem, é preciso a gente burlar esse jogo, é preciso a gente sair desses espaços institucionais onde as cartas estão marcadas. Sair, desculpem, entre aspas. Sair sem deixar de ocupá-los, mas ir para além deles. E para além, inclusive, das organizações coletivas tradicionais, os sindicatos e os partidos, que estão extremamente fragilizados e desgastados. É preciso criar outros espaços nos quais a gente possa fazer saúde do trabalhador para além do umbigo. Só para pegar historicamente aqui alguns exemplos. O próprio modelo operário italiano
quando começam a fazer os cursos intersindicais, não estão fazendo isso em nenhuma universidade ou através de nenhuma política pública. Os seminários de Turim, que vão acontecer ali de 68 a 73, vão se dar com alguns médicos, alguns técnicos e os sindicatos de forma, numa relação extra-institucional. Eles não vão fazer isso dentro da universidade. Na ditadura militar brasileira, a mesma coisa. Paulo Freire, diante da reforma educacional que limitava o tipo de educação que a classe trabalhadora estava recebendo naquele momento, começa a desenvolver o seu método junto com as comunidades, né? Alfabetizou adultos, começou a desenvolver ciclos de educação em espaços inovadores. E é esse caminho que a gente tenta apontar, né, na conclusão da tese, de começar a construir espaços, inclusive, que superem a fragmentação científica e institucional que o capital nos impõe, expressas desde os sindicatos, que passam a lutar por resultados corporativistas, da minha categoria profissional, que muitas vezes se opõe à sua, que se opõe à de um terceiro, e também da própria divisão do saber científico, que ignora, menospreza as outras formas de saber, coloniza as outras formas de saber. E aí, nesse mix do que a gente produziu cientificamente, com a experiência extra-universidade que a gente teve também lá no Rio, com essa experiência do Fórum Intersindical, comecei a ver que aí poderia estar o germe de uma nova experiência, que possibilitasse, pelo menos, pensar coletivamente como superar essa fragmentação. Quando a gente começa a colocar vários sindicatos juntos para conversar, a gente começa a ver que eles têm muito mais em comum do que é diferente. Eu volto para Alagoas, a primeira coisa que eu faço quando eu reassumo minhas atividades na UFAL é tentar desenvolver esse curso intersindical de saúde do trabalhador. Aconteceu que a gente já tinha lá um grupo de pesquisa, né, cadastrado no CNPq, que é o GETS, Grupo de Estudo Trabalho, Ciência Social e Enfermagem. Então, a gente já tinha uma equipe de orientandos, outros professores para contribuir nessa discussão. E a universidade lança um edital de extensão, que é o Programa de Círculos Comunitários de Ações Extensionistas, o PROCAEST. A gente concorre a esse edital com um projeto que propõe o curso intersindical. E a gente consegue, a partir de 2016, ter aí um apoio institucional, isso envolve recursos, envolve bolsistas, etc., para desenvolver o curso. O curso intersindical de Introdução ao Saúde do Trabalhador compõe as atividades do projeto de extensão Saúde do Trabalhador, fortalecendo o protagonismo da classe trabalhadora. E o projeto, por sua vez, faz parte do PROCAEST. E aí foi como ele surgiu, tá? A gente volta do Rio com essa ideia, encontra parceiros, começa a programar isso, mas o que é que precisou para a gente colocar esse curso, de fato, para funcionar? Primeiro, o apoio institucional. Como eu disse, o edital do PROCAEST e o grupo de pesquisa que a gente já tinha ali, porque não se faz nada sem uma equipe, né? Não adiantava eu, Diego, chegar lá em Arapiraca e começar a correr atrás de Sereste, de sindicatos, etc., sozinho. A gente precisava de uma equipe coesa que fizesse mais ou menos a mesma discussão. Os parceiros, Sereste, Vigilância Sanitária e sindicatos. E, obviamente, aqui com protagonismo para os sindicatos. Para construir o curso, a gente foi lá conversar com os dirigentes dos sindicatos, saber quais eram suas demandas, estabeleceu estratégias de convivência. Tive que ir mais de uma vez com meus alunos, com alguns outros professores que nos ajudaram, para a gente conversar, pontuar como é que aquele curso poderia ser desenvolvido. E estudar, inclusive. Estudar a nossa região, do ponto de vista do perfil econômico, social, epidemiológico, do que é que as pessoas trabalham, do que é que as pessoas adoecem, qual é a demanda, quais os sindicatos que a gente vai procurar, quais são os sindicatos representativos aqui do perfil que a gente tem em Arapiraca, na cidade de Arapiraca e na região circunvizinha. Não sei se todos conhecem, Arapiraca é a segunda maior cidade de Alagoas, está situado no agreste alagoano. Historicamente está ligada ao fumo, né? Foi considerada a cidade do fumo até meados da década de 90, era uma cultura muito forte, ainda existe, mas hoje já não tem mais o mesmo peso econômico que teve até meados da década de 90. Hoje a gente já tem uma agricultura muito mais diversificada e também teve um aumento considerável de outras atividades econômicas, sobretudo o comércio e o setor de serviços como um todo.
porque é uma cidade que está localizada no centro do estado, é ponto de passagem. Se você for cortar Alagoas, provavelmente você vai passar por Arapiraca, porque ela está bem no centro do estado. Então, ali começou a se desenvolver trocas comerciais, etc. E sem deixar a agricultura de ser a principal atividade, mas hoje também tem um grande peso do comércio e do setor de serviços como um todo. Então, a gente foi atrás justamente desses 3 sindicatos. Trabalhadores rurais, e isso, junto com a FETAG, já nos remeteu a todas as cidades circunvizinhas. A gente conseguiu envolver, na verdade, através do sindicato Arapiraca, a gente envolveu mais 12 sindicatos das cidades circunvizinhas. Nem todos conseguiram ir até o final do curso, né? Mas foi aí decisivo contar com essa participação das cidades vizinhas. A gente fez o trabalho também com o sindicato do Serviços e Administradores Públicos e o sindicato dos comerciários. E aí é isso, diálogo e planejamento conjunto com os sindicatos. Uma das grandes dificuldades, por exemplo, foi fechar uma agenda para que um cronograma do curso que contemplasse a disponibilidade de todos. Lidar com os comerciários, sobretudo, era muito difícil, porque os patrões não queriam liberar eles para fazer o curso. E o representante do sindicato também se negava a fazer esse diálogo. A gente teve que colocar o curso para o dia de sábado, foi a única data possível para que os comerciários participassem. E também a divulgação, a avaliação, reavaliação e acompanhamento permanente das ações. A gente começa com planejamento, mas no decorrer do curso a gente vai moldando aqui ou acolá. No final vou falar um pouco das dificuldades que a gente teve, vocês vão entender mais ou menos quais foram os redirecionamentos que a gente fez no curso intersindical. A gente teve 5 etapas para preparar o curso. A primeira foi uma etapa mais endógena, onde a gente capacitou a equipe discente que ia participar do projeto, né? Assim que saiu o resultado do edital, que a gente foi contemplado. A gente seleciona a equipe e começa a falar de saúde trabalhador, porque, como já foi colocado aqui, é uma coisa que está invisível, inclusive, na própria formação dos profissionais de saúde. A gente não vê saúde trabalhador. A gente, quiçá, vê um pouquinho de saúde ocupacional, né? Mas a saúde trabalhador em si é relegada a um plano secundário. Então, a gente começou internamente a estudar os textos do Lacaz, do Fadel, a recuperar textos que já estão lá no fórum, no blog dos multiplicadores. Começou, inclusive, a montar um material didático específico para aquele curso. Por quê? Porque a linguagem científica dos artigos, etc., não nos interessava no sentido de dialogar com os sindicalistas naquele momento. Era preciso traduzir aqueles textos para uma linguagem na qual os trabalhadores conseguissem entender. Então, a gente fez uma apostila própria, um material específico para esse curso, com alguns módulos que daqui a pouco eu vou mostrar, e também trabalhamos com uma videografia. E agora eu já saio daqui com a intenção de trabalhar com os documentários, por exemplo, do professor Beto Novaes, ampliar um pouco essas estratégias, diversificar essa metodologia, porque é fundamental para manter os trabalhadores até o final do curso. Planejamento e estruturação do curso intersindical com o apoio dos dirigentes, né, desses sindicatos. A gente fez sucessivas reuniões com eles para fechar a agenda, para fechar os temas, para fechar, inclusive, aspectos metodológicos do curso. Eles participaram de todo o planejamento. Eles, quando eu falo, pelo menos os dirigentes, tá? E a gente sabe que tem vários vieses aí na relação entre os dirigentes e os sindicalistas, a base do sindicato. E nem sempre eles representam, de fato, o que a maioria da base está pensando. A gente sabe que tem um processo de cooptação de sindicatos que é intensificado da década de 70 para cá, onde muitas vezes os dirigentes estão representando os patrões contra a sua base, né? Servem ali de um mecanismo de ludibriar e inverter essa relação. Mas, enfim, a gente conseguiu fazer esse diálogo. E a ideia era criar um fórum de saúde trabalhador. Na verdade, o fórum já existe, mas o fórum significa dizer que, uma vez o projeto de extensão é encerrado, porque o projeto segue um edital com início, meio e fim, o curso continua independente disso, porque a gente tem um fórum, né? Não é só o projeto de extensão institucional da universidade. A ideia é ir para além das paredes da universidade. Então, quando o projeto acabar, a gente está agora na segunda fase do projeto, a gente conseguiu novamente a renovação do projeto no segundo edital, mas o fórum é uma coisa permanente. E as publicações, porque a gente precisa compartilhar, né, essa experiência
do ponto de vista científico, social, cultural, etc. O curso ele foi ofertado, como eu disse, inicialmente para 3 sindicatos, que foram o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Arapiraca e o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde, Administração e Serviços do município de Arapiraca. A gente programou 15 vagas para cada sindicato, mas como tinha uma demanda de discentes também da universidade que queriam participar do curso e que não eram da equipe do projeto, a gente destinou também 10 vagas para acadêmicos da universidade. Então, a gente começa o curso com 55 inscritos, tá? 55 pessoas que estavam lá na aula inaugural, mas a evasão foi um problema a ser enfrentado. A gente termina o curso apenas com 26 participantes. A primeira turma que a gente formou em fevereiro de 2017. Foram 25 trabalhadores, inclusive os próprios estudantes, todos desistiram. As atividades do curso estiveram sob uma abordagem metodológica baseada na interação social dos envolvidos, mescladas com aulas dialogadas, rodas de conversa, dinâmica do grupo. A gente sempre tentou partir da experiência deles, mas também houve momentos mais tradicionais, sim, com aulas expositivas e tal, mas sempre tentando manter o diálogo. O curso ele teve uma carga horária de 80 horas, distribuídas no decorrer de 10 encontros presenciais, mais atividades de ensino à distância, porque eles tiveram que elaborar, ao longo de todo o curso, um relato de experiência. E aí os monitores do curso, né, as estudantes do projeto, auxiliavam dentro do ambiente virtual a elaboração desse relato de experiência. Porque muitos têm dificuldade, inclusive, de ler e escrever, mas tinham acesso à internet. Para você ver, mesmo na zona rural eles tinham acesso à internet. Então a gente destinava um período extra, encontros, para atender presencialmente e ajudar na elaboração mesmo do relatório, até do ponto de vista da escrita, deles relatarem, a gente colocar ali tópicos, e também um momento, a gente ficou disponível por um sistema virtual. Foram trabalhados os seguintes módulos: Introdução à Saúde do Trabalhador, onde a gente resgata a história do nosso campo, inclusive fazendo a diferença em relação à medicina do trabalho e à saúde ocupacional. As lutas dos trabalhadores pela saúde, tanto do ponto de vista direto como do ponto de vista indireto. A gente não resgata só as lutas diretas por saúde, como, por exemplo, a reforma sanitária e o movimento operário italiano. A gente fala do 1º de maio, em Chicago, a gente fala da luta feminista, a gente fala da luta ambientalista, que são lutas por causas que indiretamente têm a ver com a saúde. A reforma sanitária, é claro, teve um destaque na nossa formação, a estrutura atual da RENAST, uma discussão sobre riscos ambientais e mapa de risco, mas nessa discussão a gente tenta fazer um diálogo com o conceito de carga, da Asa Cristina Laurel e do Mariano Noriega, as doenças relacionadas ao trabalho, mas aí, como são muitas, a gente tem toda a ênfase, aquelas que eles demandaram, né? Eles perguntavam muito de LER, DORT, intoxicação por agrotóxico, que são coisas que fazem parte da nossa realidade. A gente teve um momento para discutir agricultura familiar e movimentos sociais. A gente trouxe o MST, trouxe representantes da Pastoral da Terra. A gente deixou para discutir legislação por último. Parece ser uma ordem invertida, mas muitos diziam: olha, se for um curso chato para ver legislação, eu não quero. Aí eu sentei com as meninas e disse: olha, então vamos deixar a legislação por último. A gente vai saber, vai problematizar toda essa realidade e, no final, a gente trata da legislação. Como é que isso, do ponto de vista formal, está regulamentado no Brasil? E a gente fez isso, inclusive, através de dinâmicas. A gente fez um jogo de tabuleiro, eles lançavam dados, tinha um quiz, uma coisa bem interativa. E a gente termina com esses relatos de experiência, né, apresentados por vários grupos. A gente dividiu... teve um sindicato que conseguiu manter mais participantes até o final, então ele foi dividido em 2 grupos. Os outros sindicatos, teve um sindicato que terminou só com 3 participantes, enfim. A gente teve 4 relatos de experiência, e a intenção depois é fazer um livro com esses relatos, mas a gente não conseguiu ainda tirar isso do plano da intenção. Aqui alguns registros, tá? A gente sempre tentando fazer grupos, dialogando. Na segunda foto eles estão apresentando o relato de experiência. A gente teve uma oficina de mapa de risco, a gente teve um momento de ginástica laboral,
com todas as ressalvas críticas que a gente já, inclusive, comentou aqui durante a nossa oficina. A gente falando aí também das doenças relacionadas ao trabalho. E aí a última foto, na verdade, foi de ontem. A gente já está na segunda etapa do projeto, do PROSAT. Nessa segunda etapa, que iniciou em maio de 2018, a gente passou 6 meses, mais ou menos, um pouquinho mais, sem ter o projeto. Desde maio de 2018, a gente retoma as atividades do projeto com o novo edital Procaest. Mas aí a gente, não só agora, a intenção não é só um curso intersindical. A gente está com um ciclo de formação política em saúde, que envolve vários outros cursos. Inclusive, como estratégia para diminuir a evasão, a gente está com cursos com a carga horária menor. Porque, se vocês notarem, o outro curso teve 10 encontros distribuídos ao longo de um ano. Então, na nossa avaliação, isso acabou sendo um dos motivos da evasão. O pessoal, quando chegava na época da colheita, por exemplo, ninguém aparecia no curso. O que é que a gente fez agora? É um curso mais rápido, condensado, em um mês. Mas também sobre outras temáticas. A gente agora tem um minicurso de saúde e gênero, tem um minicurso de saúde e meio ambiente e tem um minicurso de história dos movimentos sociais. O primeiro deles foi a de história do movimento estudantil. Por quê? Como a gente está muito nessa discussão sobre a ditadura militar, risco disso voltar e tal, a gente estudando essa história vê que o movimento estudantil teve um papel decisivo de fazer resistência à ditadura militar, né? O maio de 68 é emblemático, começa na França e no Brasil também, foi representativo de como os estudantes conseguiram resistir àquele processo, uma vez que a maioria dos partidos de esquerda e os outros movimentos sociais estavam atuando na clandestinidade. O movimento estudantil servia de válvula de escape para a resistência contra a ditadura. E aí a gente escolhe a história do movimento estudantil como o primeiro minicurso dessa segunda etapa do PROSAT. Mas o curso original, central da nossa proposta ainda é o de saúde do trabalhador, e a ideia é começar ele agora na primeira quinta-feira de novembro, mas a gente está com dificuldade de fechar a turma. Nossa ideia era começar com 50 trabalhadores, mas eu acho que a gente só tem, nessa altura, uns 14 ou 15 inscritos. E mesmo assim, sem querer participar. Assim, estou envolvido com a campanha, muitos são ligados à CUT, então eu entendi também que após o processo eleitoral talvez fosse o momento mais adequado à participação deles. E aí ontem as meninas do projeto conduziram sem a minha participação, obviamente, né, porque eu estava aqui, mas a gente encerrou o primeiro curso de História do Movimento Estudantil. Está ali na mesa 3 representações estudantis, a UJS, a Juventude Revolução, que é ligada ao PT. Eu acho que lá na esquerda é o Levante Popular da Juventude. E isso não é fácil não, tá? Colocar essas entidades juntas, porque existe muita rivalidade. Daqui a pouco falo também sobre a questão sindical. Dificuldades, vamos lá. O primeiro, o distanciamento da universidade, entre universidade e sindicatos. Existe um estranhamento, é outra lógica de operação. A gente chega lá no sindicato, parece ser algo estranho, e a mesma coisa eles quando vão para a universidade. Até por isso, eu fiz questão do primeiro encontro, da aula inaugural do curso, acontecer dentro da universidade. Então, foi dentro da universidade, dentro da UFAL. Os demais não, até por um pedido deles, porque a UFAL em Arapiraca, assim como é em Maceió, e assim como é em várias cidades, é bem distante, né? Foi uma coisa, inclusive, herança da ditadura militar para afastar a universidade da população. Então, a UFAL é distante do centro de Arapiraca e dificultava o deslocamento. Eu fiz questão da aula inaugural ser lá, eles terem contato, conhecer, saber o que é a universidade, pelo menos o espaço físico, e depois a gente fez no centro cultural que tem no centro da cidade. A fragilização, esse processo de fragilização, que não é só culpa dos sindicatos, mas um processo histórico, está conectado à reestruturação produtiva do capital a partir da década de 70, no Brasil mais intensamente a partir dos anos 90, que captura a subjetividade desse trabalhador, que passa agora a vestir a camisa da empresa, então, portanto, o bem da empresa é o meu próprio bem, e ele não está mais, falando de forma geral, tá? Claro que existe a resistência ainda, mas ele está muito mais para negociar com o patrão do que para resistir e ver os interesses realmente da sua categoria profissional.
É um processo que vários autores apontam que vai acontecendo. Eu recomendo Giovanni Alves, que faz uma discussão sobre isso, no Novo e Precário Mundo do Trabalho, e também nos Limites do Sindicalismo, onde a gente consegue entender o que é que vem acontecendo com os sindicatos e com os movimentos sociais. Mudança de gestão municipal com implicações para o Sereste. O primeiro curso a gente começa em 2016 e termina em 2017. A gente pega a mudança de prefeito em Arapiraca e muda toda a equipe do Sereste. Toda, 100%. Do Sereste regional, né? E aí, eles estavam sendo parceiros, foram para a aula inaugural, tinha um momento que foi conduzido por ele, e depois tinha o retorno disso no penúltimo encontro. Mas no penúltimo encontro não existia mais as pessoas que participaram lá no início. Então foi uma das dificuldades que a gente enfrentou também. A evasão, já falei um pouco disso. A gente teve essa dificuldade. A gente tentou conciliar cronograma, colocou numa data que fosse apropriada para os 3 sindicatos, mas, infelizmente, a gente teve aí mais de 50% dos inscritos inicialmente desistentes no curso. Predomínio da perspectiva biomédica e da medicina do trabalho. Tanto entre os convidados, que a gente chamava para ministrar os módulos do curso, o pessoal ainda vinha com aquela ideia de limite de tolerância, risco, efeitos, que sim, era para a gente discutir, mas não era para ficar só nisso. Como dos próprios trabalhadores. Eles vinham com angústia muito mais de saber quantos dias de licença ele tinha direito, até 15 dias quem era o responsável, depois de 15 dias quem era, como era a CAT. A gente falou de tudo isso também. Mas como a ideia também é ter formação política, discutir outras questões, a gente não conseguiu plenamente discutir na profundidade pretendida esses outros aspectos. E a própria conjuntura, o desmonte da universidade, do próprio SUS, a cooptação de lideranças. A gente teve um problema com um sindicato especificamente, onde o dirigente era candidato a vereador. E ele queria utilizar a universidade para fazer campanha eleitoral. Ele disse, professor Diego, vem aqui conversar com o pessoal da base, a gente vai fazer umas viagens aqui para você falar do projeto, que a gente apoia o projeto. E aí eu percebi aonde ele queria chegar com isso. Eu disse, não é assim que vai funcionar, a ideia é diferente e tal. Mas existe muito isso. Os dirigentes, os sindicalistas acabam utilizando aquele espaço como uma plataforma para eles alcançarem cargos públicos, né, uma perspectiva eleitoreira, e não é essa a nossa intenção, até porque, naquele contexto específico, existia um racha entre a direção e a base do sindicato. Então, eu preferi não servir de palanque para isso. Enfim, várias dificuldades que a gente enfrentou, mas a gente conseguiu, na minha avaliação, ter mérito no curso. A gente conseguiu ir com 26 trabalhadores até o final, que são esses próximos passos. Em maio de 2018, a gente começou a segunda etapa do PROSAT. E agora a ideia é que seja um ciclo de formação política em saúde, onde o curso intersindical de saúde do trabalhador está inserido. Ampliação dos parceiros. A gente abriu para outros sindicatos, abriu para outros movimentos sociais. A gente vai fazer uma turma em Maceió, tentando abranger agora a outra macro-região de Alagoas. Inclusive com novos parceiros. Né, outras universidades, a gente está desenvolvendo uma parceria agora com o Sereste estadual, que está sob nova coordenação também. Estão doidos para levar o curso básico de multiplicadores para lá também. Enfim, a gente está tentando ampliar essas parcerias. A publicação do livro, que não foi possível na primeira etapa. E interação com iniciativas semelhantes em outros estados. A gente já tem esse contato com o curso lá do FADEL, né, eu já tive a oportunidade de fazer uma participação no curso do Rio, e a gente espera também ter a contribuição dos colegas de outro estado, trocar experiências, saber como é que vocês estão fazendo, como é que a gente poderia fazer, e a ideia é construir isso coletivamente, né? Quem não fez ainda, quem não conseguiu, enfim, a gente pode conversar, tentar construir algo adaptado a cada realidade. Isso aqui não é uma receita, em cada lugar vai funcionar de um jeito, né? Os sindicatos têm uma forma própria de trabalhar em cada estado. Por exemplo, lá em Arapiraca a gente teve muita dificuldade, porque lá a gente tem um contexto onde você tem de um lado o PCdoB e o PT, e do outro lado o PSOL e o PCB. E é briga assim de sair tapa mesmo, quando coloca todo mundo dentro de uma sala. A mesma coisa CTB e CUT, mas aí é uma coisa mais nacional, né? Você tratar com essas representações sindicais não é fácil.
E isso se reproduz, inclusive, nas juventudes, nos movimentos. O JS, o JC, Levante Popular e Juventude e Revolução, é muito difícil. A gente fez uma atividade na ocupação da UFAL. Vocês vão lembrar aquela ocupação que começou nas escolas de São Paulo, um movimento secundarista, depois se estendeu às universidades, e a gente ia semanalmente lá fazer atividade com os estudantes na ocupação do campus Arapiraca. E a gente tentou colocar essas 4 representações estudantis e sai discussão pesada, né? Eles têm uma rivalidade, enfim. É uma fragmentação que se reproduz também no próprio movimento de esquerda e nos impede também de chegar a alguns objetivos. Então, essa é uma das dificuldades que eu não pontuei aqui, mas perpassa a realização do curso intersindical. Não é fácil, não existe homogeneidade, não existe um consenso, né? Existem diferenças, inclusive ideológicas, dentro das centrais sindicais e dos sindicatos. E aí a gente precisa ter muito cuidado, muita conversa, para tentar fazer com que a coisa dê certo. Não descambe, por exemplo, para a violência. Só algumas das referências e agradecer.